Agora, a triste notícia de que mais um feminicídio aconteceu aqui no Distrito Federal. Esse é o terceiro caso registrado nesse ano. A vítima foi Antônia Maria da Silva Carvalho, ela tem 39 anos de idade, inclusive hoje ela completaria 40 anos. Ela foi morta a facadas pelo companheiro na frente do filho do casal, gente, de apenas 3 anos de idade. Uma tristeza que nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Vanessa Vitória, que vai trazer todos os detalhes e todas as informações sobre esse caso. Vanessa, boa tarde para você. Oi, Kenzo, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, uma situação chocante ali que envolve uma criança bem pequenininha, um menininho, que vai completar 3 anos agora no dia 23, daqui a alguns dias. E olha só, Kenzo, esse homem, depois de esfaquear a companheira, ele teria dado uma facada nele mesmo. Seria uma tentativa de se matar, um arrependimento por ter cometido o crime. Ele ficou ali no local caído e foi socorrido, foi levado ao hospital de base, mas não teve necessidade de fazer nenhuma cirurgia, apenas mesmo fechar ali o local onde ele acertou a faca, a mesma faca que ele usou para matar a Antônia Maria, mais conhecida como Maria, que, como você disse, ia fazer aniversário hoje. Hoje ela ia completar 40 anos. Ela veio do Piauí, ainda não tem contato com a família dela, ela não tinha nenhum familiar aqui. Ele sim tem familiares aqui, tem um irmão, mas ela não. E a polícia ainda vai desbloquear o celular dela para fazer esse contato com a família dela lá no Piauí e avisar. Populares lá, vizinhos, contaram que todos os dias pela manhã ela costumava fazer videochamada com a mãe. Era uma pessoa que não saía de casa, saía raramente para ir à farmácia sozinha, era o único momento que ela saía sozinha para conferir a pressão dela, né, ver como é que estava, que ela tinha um problema de pressão alta. Mas fora isso, ela passava todo dia dentro da kitnet, local onde o crime aconteceu, cuidando do filhinho pequeno, um menininho muito falante e alegre, que agora está aos cuidados dos familiares, do irmão aí, do Francisco, o homem de 46 anos, que esfaqueou ela ontem à noite. Algumas informações também dizem que ele bebia e que lá nessa kitnet onde eles estavam morando, eles passaram ali 6 meses, se mudaram para lá em julho, e durante esse período ele passou 3 meses internado em uma clínica para recuperação de pessoas que têm vício em álcool aí e em bebidas. E que ontem à noite ele chegou por volta de 6h30, né? O crime foi quase às 8, 7 e pouquinho da noite. Ele chegou, teria bebido, mas não estava aquele embriagado de cair ao chão nem nada. Ele veio do trabalho dele, andando de bicicleta. Chegou ali, alguns populares estavam sentados no passeio da residência lá, onde eles moravam de aluguel, no andar de cima. Parou a bicicleta ali, cumprimentou algumas pessoas, disse que ia subir para tomar um banho. E aí, depois de tomar um banho, a gente vai conferir agora. A gente foi lá no local, na kitnet, o que aconteceu. Vamos juntos. Nós estamos aqui na quadra 600 do Recanto das Emas, dentro do imóvel onde o feminicídio aconteceu. O que chama muita atenção, aqui morava a Antônia Maria, mais conhecida como Maria, de 39 anos, o marido dela, o Francisco, e um bebezinho, um menininho, que vai completar 3 anos agora no dia 23 de janeiro. Enquanto o pai matava a mãe, ele se escondeu aqui dentro desse guarda-roupa. Aqui pelo quarto já foi lavado, já foi feita a limpeza, mas ainda é possível ver marcas de sangue. Ela teria ido aqui para a cozinha. Logo atrás, o Claudinho está se posicionando aqui. É bem pequeno o espaço, mas tem uma geladeira que está posicionada agora nesse local, mas antes a geladeira ficava aqui e ali ficava o sofá. As primeiras marcas de sangue, né, onde ficou muito sangue da Maria, foi aqui, perto da geladeira. Mas ela conseguiu sair. Os vizinhos contam que ouviram apenas um grito de socorro, apenas um. Mas quando eles correram para cá, já encontraram a Maria caída, logo ali na frente. Ela se arrastou por todo esse corredor e caiu lá. Quando eles chamaram socorro, ela ainda estava respirando. Aqui, no ponto em que eu estou, próximo da porta, estava o Francisco.
sentado, com a mesma faca que ele usou para matar a companheira. Ele estava com a mesma faca, golpeando a barriga. Ele chegou a ser levado, para o hospital. Mas a Maria, de 39 anos, não teve a mesma chance. E nem mesmo o garotinho, filhinho do casal, que foi levado pelo Conselho Tutelar. Esse crime foi por volta de quase 8 horas da noite desta quarta-feira. Mais um feminicídio aqui no Distrito Federal. Vanessa Vitória, segue aqui comigo ao vivo. Vanessa, eu vou te falar assim, o momento que a gente estava ouvindo ali e você narrando aquilo, eu juro para você, Vanessa, eu tô aqui arrepiado, porque assim, é tão trágico, é tão triste, é tão doloroso a gente trazer essa notícia agora para o pessoal que está em casa, de mais um caso, do terceiro caso de feminicídio, um caso brutal que aconteceu na frente de uma criança de 3 anos, gente, de 3 anos de idade. O filho do casal de 3 anos estava dentro da kitnet, dentro desse apartamento, quando o pai matou a mãe. Assim, é algo muito trágico. A criança teve que se esconder dentro do guarda-roupa ali. Quando os policiais chegaram, ele estava ali com o pé sujo de sangue, inclusive, dentro do guarda-roupa. Assim, a gente que é pai, a gente que é mãe, Vanessa, aperta o coração, né? Assim, a gente trazendo uma informação como essa, aperta muito o coração de ver toda essa situação, gente. Até quando a gente vai continuar seguindo e trazendo informações como essa, trazendo notícias trágicas, tristes como essa? Vanessa, como está a investigação desse caso agora? O Kenzo, complementando aí o que você disse, a narrativa já te emociona. Imagina estar ali no local, eu me arrepio inteira. Como você falou, nós somos pais e saber que uma criança vítima de um feminicídio, ela é aquela criança que ela vai crescer sem os pais, sim. Por quê? Por mais que ele não conseguiu ali concluir, eu falei no começo até, corrigindo, porque quando a gente chegou lá, o vizinho disse que viu ele com a faca na barriga, e até complementando aqui, o delegado vai entrar comigo já, o doutor Fernando está com essa investigação, está aqui ao meu lado, que ele teria dado a facada nele no peito. Eu acredito que quando o vizinho chegou, porque ele ouviu o grito, que foi um grito de socorro, e aí só depois, quando ela sai ali por aquele corredor, que ela grita mais. Então, provavelmente, nesse momento, ele ficou ali por trás, porque ela já estava agonizando, ela não conseguia mais respirar. A primeira poça de sangue, como eu mostrei, fica ali na cozinha e depois ela cai naquele corredor perto de um patinetezinho de uma criancinha bem pequenininha. E a sensação que a gente tem, Kenzo, eu te falo, quando eu entrei ali, assim, quando você está em um local de crime, muitas vezes a gente sempre se abala, né? A gente comenta que no jornalismo a gente vai criando uma casca, a nossa casca vai engrossando, mas às vezes não engrossa. Eu não sei, a mim o que acontece? São muitos anos de profissão, mas eu ainda não consegui não me abalar e não me sensibilizar. Ainda mais quando tem criança, como a gente falou. Então, quando eu entrei naquele quarto, que eu vi o colchãozinho do menininho, que eu vi os documentos dela, que eu vi no armário as roupas ali todas posicionadas, eu fico completamente arrepiada. Porque, Kenzo, quando você divide a vida com alguém, você divide a sua intimidade. Você dorme junto com aquela pessoa, você divide os seus dias, você divide sua convivência e, de repente, você tem um filho com essa pessoa. Então, é um vínculo, é um elo, que por mais que o casal se separe, que ambos sigam as suas vidas, aquela criança vai ser sempre uma ligação entre aquelas pessoas. E aí, quando a gente traz um feminicídio, a gente traz um abandono completo por esse filho. Esse menino é muito pequeno, mas todo mundo me contou que ele é muito inteligente e que ele cobrava muito as coisas. Por exemplo, se a vizinha falasse para ele que ia dar um bolo de chocolate para ele, no outro dia ele aparecia ali naquela mureta e falava: tia, cadê meu bolo? Então era um menininho muito inteligente. E eles contaram que ele era muito falante e que na noite anterior o Francisco chegou, dormiu. Ele dormia e a Maria, a Antônia Maria, ficava ali com o filhinho cuidando. E disse que durante a noite ele foi muito falante. Ele falou muito sobre a vovó dele lá no Piauí. Eu até estava conversando com o doutor Fernando se, de repente, teria uma hipótese, uma possibilidade dela estar desistindo de tudo por aqui, querer ir embora para o Piauí, se esse poderia ter sido algum motivo, se é que há motivo, nunca há, mas se seria uma possibilidade, que o menino falou muito na avó, que ia dar uns brinquedos para ele. E a vizinha me contou
contou que a Maria, ela ia fazer uma cirurgia de retirada do útero, que ela queria fazer lá no Piauí, ela não queria fazer essa cirurgia aqui no Distrito Federal. E também tinha uma possibilidade deles se mudarem para Taguatinga no mês que vem, quando ele fosse fichado, alguma coisa de trabalho. Mas a gente até perguntou, né, para os vizinhos se essa conversa do menininho durante a noite, falando muito no Piauí, porque os dois conversavam, disse que ela fazia muitas conversinhas em segredo com ele, bem baixinho, se seria uma motivação ou não. Mas também tem a questão aí do vício, né? Um viciado em álcool que bebia muito. E que quando o irmão dele chegou, populares disseram que ele queria saber muito onde estava a criança, escondidinha, e já estava até aos cuidados dos policiais. O doutor Fernando vai poder trazer essa informação mais atualizada até do momento da investigação para a gente, do que eu mesma, com as informações dos populares, mas que o irmão dele teria dito é um cachaceiro. Porque ele fez isso, né? O irmão dele teria usado esse termo para falar, mas que durante esse tempo que ele ficou em tratamento, o próprio irmão teria feito Pix para o pagamento do aluguel da kitnet. Eu vou pedir para o doutor Fernando vir para cá, para ele atualizar junto com a gente todas as informações da investigação e também os antecedentes, tá, Kenzo, do Francisco, porque esse não é o primeiro crime dele, não. Doutor Fernando, boa tarde. A gente estava falando aqui o tanto que choca. Nós que atuamos, né, noticiando informações para a população, notícias, e vocês que estão ali no local de crime, o tanto que é chocante um feminicídio e as crianças que vêm, que participam e que vão ter para o resto da vida na memória as lembranças de um grito de socorro de uma mãe que elas não puderam ajudar e que esse menininho, mesmo tão pequenininho, vai fazer 3 anos, conseguiu esconder, não sei se por medo do pai fazer algo com ele, mas os vizinhos dizem que não tinha ali discussões nem nada. Conta um pouquinho sobre o histórico de antecedentes criminais do Francisco e será que teria alguma motivação que fizesse com que ele matasse ela? Ou não tem uma motivação, mas que desculpa ele poderia ter usado? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Kenzo. E boa tarde a todos que nos assistem pelo SBT Brasília. A motivação ainda é um mistério, Vanessa, porque o Francisco, assim que recebeu alta do hospital, nessa madrugada, do hospital de base, durante o caminho para a carceragem, ele conversou com os nossos agentes, foi entrevistado, disse que tinha feito uso de bebida alcoólica mais uma vez, teria perdido a consciência e deu a entender que passou por uma espécie de surto psicótico, momento em que teria, de posse de uma faca, tirado a vida da sua companheira e depois tentado contra a própria vida. Detalhe macabro e muito forte, realmente, como você bem narrou, o fato da criança, o filho do casal de apenas 3 anos, naquele momento, presenciar toda aquela cena e, num ato de desespero, de medo, de pânico, tentou se esconder ali da forma que podia, sendo encontrado pelos nossos policiais ali num cantinho bastante assustado, e não poderia ser diferente. Quanto ao Francisco, já há algumas passagens criminais: tentativa de homicídio em 2005, lesão corporal em conformidade com a Lei Maria da Penha em 2012, porte ilegal de arma de fogo, algumas brigas, algumas contendas em virtude do consumo de álcool. Já chegou a ficar preso em 2019 e estava em liberdade domiciliar. E, mais uma vez, como a família falou, se entregou ao vício do álcool e acabou cometendo essa tragédia contra a sua companheira, seu filho, né, que de certa forma a criança também foi vítima, e por pouco não tirou a sua própria vida. Delegado, ele vai passar pela audiência de custódia, né? Ele foi levado para o hospital de base, mas não teve necessidade de nenhuma cirurgia. Essa facada que ele deu nele foi bem superficial. Informações preliminares dão conta de que foi uma facada superficial, tanto é que ele passou por um exame, pela consulta no hospital de base, foi feito o curativo no peito e ele foi liberado por volta de 1h30 da manhã, de onde já seguiu direto para a carceragem do DPE, onde hoje à tarde deverá ser encaminhado para a audiência de custódia por volta das 15 horas. Ô Kenzo, olha só, a gente que foi lá no local do crime, para subir, a gente tem as imagens aí dividindo tela com a gente, para subir, chegar nesse corredor, a gente observa que tem outras kitnets, né, um corredor extenso assim, levemente extenso. Tem 1, 2, 3, a deles era a última. Para chegar ali, por mais que ele chegou bêbado, ele chegou de bicicleta, ele veio do trabalho, a gente não sabe onde ele passou até chegar lá, ele veio de bicicleta e mesmo assim ele subiu toda aquela escadaria com a bicicleta, ele colocou a bicicleta, falou para os vizinhos que tomariam banho, porque o irmão dele iria fazer uma visita
daqui a pouco, em alguns minutos, depois que ele chegou do trabalho. E assim, o que chama atenção é esse nível de álcool ali no sangue dele, porque ele tinha condições de se locomover, ele não estava caindo, sendo arrastado, ele conseguiu subir, ele conseguiu entrar no imóvel, ele conseguiu fazer o que ele teria que fazer. E uma outra coisa que a gente estava conversando aqui, que eu estava falando com o doutor Fernando, é se existe a possibilidade, é claro que a perícia vai ser conclusiva aí, se existe a possibilidade da Maria está na pia, tem a imagem da pia aí, se teria a possibilidade dela estar na pia de costas, quando ela foi atingida pela primeira vez. Por isso que os vizinhos relatam que não escutaram discussão. Lá era um local que dá para escutar muito, porque é todo mundo muito pertinho. Tanto os que moram bem coladinhos ali, quanto quem mora embaixo. E aí eu perguntei para o delegado, óbvio, a perícia vai dar esse ponto, mas a possibilidade dela ter sido surpreendida, né, delegado? Também é uma hipótese que só vai descobrir, é difícil, porque eu nem sei se o Kaique, o menininho, consegue falar alguma coisa sobre isso, se pode se colher um depoimento de uma criança tão pequena para ajudar a elucidar isso e até conseguir o contato com a família dela, para dizer para ela que hoje, para dizer para a mãe dela que ela não fez contato hoje de manhã porque ela não está mais viva. Exatamente, Vanessa. Tudo indica que os primeiros golpes que ela sofreu foi ali na cozinha, próximo à pia e ao fogão. Tanto é que no local havia uma grande quantidade de sangue, estivemos lá ontem, e num ato de desespero ela tentou fugir daquele local, sendo alcançada ainda na saída da porta e acabou caindo ali no corredor já praticamente sem vida. A criança, apesar da sua pouca idade, nós vamos tentar, juntamente com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, um depoimento, uma oitiva dessa criança com os profissionais da Polícia Civil especializados nesse assunto, para ver se conseguimos tirar dela alguma informação que nos ajude a elucidar as circunstâncias e a possível motivação desse crime tão bárbaro. E o Francisco também deverá ser interrogado formalmente, ainda hoje, após passar pela audiência de custódia, a fim de que ele também dê a sua versão, as suas declarações sobre esse episódio tão triste ocorrido aqui na nossa cidade do Recanto das Emas. Olha, Kenzo, uma outra informação também, que esse período que ele passou em internação, alguns vizinhos perguntaram para Maria onde é que ele estava, que ele tinha sumido, ela desconversou e aí depois os vizinhos foram ganhando confiança dela e aí depois de uns dias, de um tempo, ela contou que ele estava em internação, que tinha o vício em álcool aí e que comentários que depois dessa internação dele, que ela disse que ele voltou a beber, que ela teria feito esse comentário. Olha só, ele voltou a beber. Vanessa, eu queria perguntar para o delegado Fernando Fernandes sobre um ponto que pode ser bastante importante e eu acho que esclarecedor também, né, para que a gente saiba um pouco dessa rotina, né, que devia ser uma rotina duríssima para Maria aí, porque no momento em que esse homem, com uma extensa ficha criminal, como a gente está vendo aí, a foto dele, né, o Francisco, que está preso agora, mas que já tinha passagens pela polícia por agressões da Lei Maria da Penha, já tinha sido preso em 2019, como o delegado Fernando Fernandes acabou de falar. Eu queria saber, assim, se os vizinhos, a polícia já deve ouvir nos próximos dias os vizinhos também, porque, como você bem falou, Vanessa, são casas muito coladas, germinadas mesmo uma das outras, né? Ali são kitnets muito próximas. Assim, não é possível que ninguém tenha ouvido nada, gente, nem um grito, nem um pedido, nada, nem um empurrão que ele tenha dado, alguma coisa nos dias que se antecederam a essa tragédia, assim. A polícia já tem mais ou menos essa dinâmica dessa coleta, desse depoimento dessa vizinhança por ali, Vanessa? Eu vou passar essa pergunta para o delegado para ele falar da apuração dele. Vou falar assim da minha apuração com as pessoas que eu conversei ali, que são muito ligadas à questão da locação mesmo daquela kitnet, do aluguel do imóvel. Essas pessoas que eu conversei com 3 pessoas lá e disseram que nunca tinham ouvido nenhum tipo de discussão dos dois, que realmente a Maria tinha uma rotina de acordar, cuidar do filho e ficar em casa. Era isso, que ela não saía. A vizinha falava, vai sair um pouco, para você não ficar em depressão. Aí ela dizia,
Não, eu não vou sair, porque eu não conheço ninguém aqui no Recanto das Emas. E aqui no Recanto das Emas só tem bebum. Seria essa a informação que ela passava para a vizinha, para ela não sair. Eu perguntei, ela era desleixada com a aparência? Porque às vezes a gente fica pensando em uma pessoa até num cárcere privado. Porque você fica sem imaginar uma pessoa, né, 39 anos, completando 40 anos hoje, que não sai, que não vai para canto nenhum, que sequer leva o filho para um passeio, num parquinho, mesmo que ela não fosse a um shopping, a algum local, mas levar pelo menos o filho para conhecer outras crianças. Porque pelo que eu vi lá, não vi outras crianças, pelo menos as pessoas que eu vi, são adultas, para que ele se relacionasse com outras crianças, e a informação era de que não, ela não saía, ela acordava e ficava ali conversando. Ela pegou, quando chegou, pediu acesso ao Wi-Fi da casa para que pudesse ter contato com os parentes lá no Piauí, e era assim que ela fazia, chamada de vídeo. Mas tirando a ida à farmácia e algumas idas ao supermercado na companhia do Francisco aos domingos, a rotina dela era ficar dentro de casa cuidando do filho, com quem ela cuidava com muito amor, segundo vizinhos, e era uma pessoa bem quieta, bem tranquila, de uma conversa baixa. Então não era uma pessoa de muitos amigos, de conversa e de nada disso. Mas eu vou pedir que o próprio delegado conte sobre a sua apuração lá, dos investigadores, doutor, com outros vizinhos, porque esses que eu conversei disseram que era uma rotina de acordar, ficar lá. Ele saía por volta de umas 6 horas da manhã, voltava quase 7 horas da noite, e era assim a vida dos dois, ela não ia para canto nenhum. Alguém chegou a relatar já ter visto alguma briga, alguma confusão? Alguns moradores da região, que não quiseram se identificar ontem, durante o momento ainda tão tenso, tão triste, relataram que algumas vezes viram algumas discussões, mas discussões normais de casal, nada que chamasse tanto a atenção para uma intervenção policial. E uma outra pessoa, uma vizinha, também que deverá ser ouvida por nós, disse que em determinados momentos, quando ele fazia uso de álcool, realmente ele era mais agressivo com a sua esposa, a vítima, né? Praticamente era obrigada a permanecer em casa devido a essa marcação cerrada em cima dela por parte dele. Será que era um ciúme aí doentio, que ele nem deixava essa mulher? Porque a vizinha me falou que ela fazia escova no cabelo, passava batom, como se ela, né, não era uma pessoa com uma aparência desleixada, ela se cuidava, mas não era para sair para canto algum. Exatamente, era para ficar em casa, cuidava para ela mesmo, né? Não tinha essa rotina, como você bem disse, de sair, de receber amigos ou de ir para casa de amigas. Uma dona de casa, cuidadora do seu filho, responsável, cuidava também do marido, mas que lamentavelmente acabou sendo vítima dessa tragédia em virtude, possivelmente, do consumo de álcool por parte dele. Kenzo, eu fui lá, né, na residência, eu fiquei olhando assim, em cima da geladeira, frutas da criança, né, a alimentação deles, assim, eu fiquei bem impressionada mesmo, porque como a gente conversou essa semana e até com a própria comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, crime de feminicídio é uma coisa tão complexa, Kenzo, tão difícil, porque está ali, está dentro da casa, está dentro do lar. Não dá para você estabelecer um monitoramento de câmeras ali dentro daquela residência, não dá para você colocar um patrulhamento, uma viatura ali dentro daquela casa. É uma coisa tão complexa que eu não sei nem o que dizer, não dá nem para a gente imaginar como combater efetivamente um crime de feminicídio. Pois é, Vanessa, e assim, é um crime que muitas vezes, né, Vanessa, está amordaçada, né? A vítima está amordaçada, como a gente está ouvindo o relato que você está contando aqui pra gente, da Maria, por exemplo, né? Que a Vanessa Vitória conversou com a vizinhança. A Maria não saía de casa, gente, ela ficava ali dia e noite em casa, cuidando do filho, tinha dificuldade para ter acesso e conversar até com a família ali, né? Pegava a senha do Wi-Fi ali para poder conversar um pouco com a família, mas vivia dentro de casa, não saía com essa criança de 3 anos, né? É a mordaça mesmo que vai ficando ali nessa vítima, e que, assim, o olhar da vizinhança precisa estar atento, né? Assim, os vizinhos, mesmo que sem ouvir gritos, precisam estar atentos a esse tipo de comportamento. E se você tem uma vizinha que está enfrentando uma situação como essa, se você vê sua vizinha acuada, sempre ali, quieta, não conversa muito, não sai de casa,
tenta se aproximar, tenta conversar, às vezes faz uma denúncia anônima para tentar evitar casos como esses, né? Às vezes não tem nada, mas às vezes tem e tem muito. E você pode evitar uma grande tragédia como essa que a gente está noticiando agora. Vanessa, continua aqui comigo, com o delegado Fernando Fernandes. Está aqui ao lado, a gente está mostrando a foto da vítima, a Antônia Maria, conhecida como Maria, que hoje completaria 40 anos. Está aqui o Francisco, ex-marido dela, ex-companheiro dela, que assassinou a Maria na frente do filho de 3 anos, pessoal. E ainda falando bastante sobre esse assunto, porque é um assunto que merece sim toda essa repercussão, porque o Distrito Federal, pessoal, fechou o ano de 2023, o ano passado, com o maior número de feminicídios da história, gente. Infelizmente, a capital do país registra o maior índice de crescimento nos casos entre todas, estou falando todas as unidades da federação. Vamos ver essa reportagem. As fotos hoje mais difíceis de fazer é quando a gente está junto, que quer fazer uma foto e o espaço dela fica vazio. Falta na foto a professora Rosane Costa Ribeiro, de 49 anos. Ela foi morta dentro de casa pelo namorado em dezembro de 2022, na frente do filho, Gabriel, que na época tinha 12 anos. O assassino chutou a porta, entrou com tudo e esfaqueou. Segundo o Gabriel, ciúmes, né? Que ele ficou falando muito que ia matar, mais por ciúmes. O assassino foi condenado a 29 anos de prisão. Mesmo com a sentença, a família pede justiça. Justiça por todas aquelas mulheres que perderam a vida por um ato brusco de um namorado ou de alguém próximo, de um homem, né? Por um fato de um homem estar tirando a vida, querendo ser o dono daquela vida. De dezembro de 2022 até dezembro passado, o índice de feminicídio no Distrito Federal aumentou 255%. Foi a região do país com o maior número desse tipo de crime. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública também aponta que, em média, 38% dos assassinatos de mulheres ocorridos ao longo do primeiro semestre de 2023 foram tipificados como feminicídio no Brasil, mesmo percentual de 2022. A proporção, no entanto, varia. No Distrito Federal, 75% dos assassinatos foram enquadrados como feminicídio. Já no Ceará, apenas 20%. A sociedade brasileira como um todo é uma sociedade muito violenta. A gente também vê que a sociedade é muito racista e muito machista. Então isso influencia diretamente nessas vítimas preferenciais da violência. E foi na capital federal, a poucos quilômetros de onde a professora foi morta, que nesta quarta a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, defendeu em reunião do G20 o combate à misoginia, que é qualquer tipo de violência que aconteça pelo fato da vítima ser mulher. Ultrapassa a questão do que é país rico e o que é país pobre. As mulheres sofrem os mesmos problemas, os mesmos dilemas, a questão da violência, o enfrentamento da misoginia, né? Então, esses debates serão tratados durante esse um ano. Segundo o Ministério das Mulheres e também de acordo com especialistas, a flexibilização do acesso às armas no governo anterior e os cortes em investimentos para atender mulheres vítimas de violência explicam as estatísticas. A promessa do governo agora é ampliar recursos para a criação de áreas como essa aqui, a Casa da Mulher Brasileira, que fica em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Aqui as mulheres são acolhidas e têm espaço para receber os filhos, as meninas de todas as idades e os meninos de até 12 anos. Nós aqui ofertamos para ela o serviço psicossocial, de acolhimento e de escuta qualificada para poder identificar o tipo de caso que ela está vivendo, para ela poder se restabelecer no universo da rede de proteção dela e ter condições de poder sair daqui voltar para o seu convívio normal. A gente segue falando sobre esse assunto, então, Vanessa Vitória ao vivo aqui com o delegado Fernando Fernandes, que está investigando esse caso, terceiro caso registrado esse ano no Distrito Federal. Vanessa, queria que você voltasse a falar rapidamente, então, com o delegado Fernando Fernandes sobre essa investigação que segue a partir de agora, né? E o destino dessa criança também. A gente ainda não sabe, ainda está com o tio, que é o irmão do Francisco, ele está com a tutela da criança por enquanto, mas os desdobramentos de todo esse caso que a gente vai seguir acompanhando. Chega mais, Vanessa, conta os detalhes para a gente aí. Sim. Delegado, tem alguma possibilidade dessa criança, o menininho, ser levado para o Piauí depois que vocês encontrarem a família
da Maria, até para fazer esse enterro dela, para saber se ela vai para o Piauí também, e como é que ficam os desdobramentos, ele passando pela audiência de custódia, o crime aí de feminicídio é de 20 a 30 anos, né? Como é que fica essa situação agora? Como é que segue essa investigação e a situação do filhinho? Bem, a princípio, a criança foi entregue ontem ao Conselho Tutelar, que por sua vez o entregou aos parentes próximos, por parte do pai, tios, né, da criança, para que ficasse abrigada provisoriamente. A questão da guarda deverá ser discutida judicialmente. Tanto a parte da família dela quanto a parte da família dele podem aí requerer essa guarda, né, para cuidar dessa criança. E quem vai resolver isso é a justiça. Com relação ao crime de feminicídio, como você bem disse, o Francisco Farias está sujeito a uma pena de reclusão de 20 a 30 anos em regime fechado, e as investigações vão prosseguir agora para saber as circunstâncias, a motivação, juntada dos laudos local, o laudo cadavérico que vai dizer se realmente foram só 2 facadas ou se tivemos mais, que eu acredito que sim, até pela posição do corpo e a condição em que foi encontrado. Delegado, até, Kenzo, os vizinhos me contaram, né, o delegado pode até confirmar, que ela tinha marcas pelo braço, nessa região aqui. Como a gente disse, a perícia vai concluir se ela foi pega de surpresa, se ela estava de costas na pia quando foi atacada ou não, mas um ponto é que sim, ela tentou se defender, né? Quando ela corre ali, ela tem um rastro de sangue pelo caminho e ela tenta se defender e ela é atingida aqui na região do antebraço, né? Aqui por aqui. E um outro ponto, Kenzo, é com relação a esses feminicídios e aos órfãos, né? Quem fica aí diante dessa tragédia que vai levar esse peso para sempre, igual eu estava conversando com o delegado, quando você pergunta para uma criança dessa, né, na adolescência, vai conviver na escola com outros, vai ter o dia dos pais, vai ter o dia das mães, vai ter o aniversário, os amiguinhos vão perguntar, cadê sua mãe? Morreu. Morreu como? Atropelada, doente? Não, meu pai matou. Você imagina uma criança dando uma notícia dessa para uma outra criança? E o meu pai está preso por esse crime. Então imagina a dor de conviver com isso. Isso daí é para sempre. É um peso, né? Como a gente sempre fala e reforça, a necessidade de que essas crianças sejam acompanhadas e tenham esse acompanhamento psicológico por toda a vida. E um outro ponto que também chama a atenção, Kenzo, a gente está nesse terceiro feminicídio, mas só eu, junto com o doutor Fernando, no fim de semana a gente noticiou 2 tentativas de feminicídio, então esse número poderia ter sido ainda maior. E um deles, que não foi aqui no Recanto das Emas, foi na Estrutural, não virou feminicídio porque um vizinho interferiu lá e foi esfaqueado também. Foi uma confusão generalizada e a mulher foi socorrida, o autor das facadas também, o homem que tentou interferir. Mas o ponto que chama a atenção é que eu conversei em um desses casos de feminicídio agora de janeiro com um familiar, um tio de uma criança que foi vítima aí, e eu perguntei para ele como é que ficava a situação e ele falou uma coisa para mim. Eu falei, vocês poderiam ter, né, essa responsabilidade de fazer esse papel que agora é tão importante de cuidados, mas um ponto que também me chamou a atenção na fala dele é que muitas vezes, como o delegado traz aqui, a família materna não vê mais possibilidade de convivência dessa criança, até mesmo com os familiares. Não porque esses familiares tenham algum histórico de violência, mas porque a intenção da família materna aí é proteger completamente essa criança e até mesmo tirar essas crianças do vínculo de convivência com a família paterna, que traz aí esse peso enorme também na vida e na convivência dessa criança em sociedade. Vanessa, obrigado, viu, Vanessa, pelas informações. Quero agradecer muito a participação do delegado Fernando Fernandes aqui, contribuindo bastante com a gente, com vários detalhes tristes, trágicos sobre mais esse caso de feminicídio aqui no Distrito Federal. Obrigado, Vanessa. Agradeça, por favor, também ao delegado Fernando Fernandes. A gente segue falando sobre esse assunto, gente, mas agora trazendo um olhar das forças de segurança, né? Como é que a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, está olhando para casos como esse. A gente recebe ao vivo o secretário executivo, Alexandre Paturi, né? Secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública. Secretário, boa tarde. Eu quero começar essa entrevista, secretário, perguntando de que forma, na prática, a Secretaria de Segurança Pública vai adotar medidas urgentes para conter esses avanços, né? Nós estamos no terceiro caso já em 2024.
Terceiro caso, ano passado nós tivemos um recorde histórico de casos de mulheres vítimas pelos ex-companheiros. Que medida vai ser tomada de forma urgente para se estancar essa sangria das mulheres que estão sendo assassinadas pela Secretaria de Segurança Pública? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Kenzo. Essa guerra, Kenzo, é nossa. É uma guerra contra o feminicídio. Nós vivemos um problema social, um problema fundamentado no machismo estrutural, no machismo histórico, até porque se você for comparar com os outros crimes, nós tivemos a menor média de homicídios dos últimos 47 anos. Nós diminuímos e muito os roubos, diminuímos muito os furtos, mas na contramão da história, nós temos um crescimento grande dos feminicídios. Agora, essa guerra contra o feminicídio é uma guerra que envolve toda a sociedade. Nós estamos diante de um problema social. Nós estamos diante de um problema onde lidamos com pessoas que são capazes de matar a esposa, que são capazes de matar a mãe dos seus próprios filhos e, às vezes, inclusive, se matar. Não dá para tirar, não dá para medir um criminoso dessa monta por nossa própria régua. Por mais campanha que se faça, nós temos limites sociais, limites que envolvem uma discussão, como eu disse, uma verdadeira guerra, uma guerra contra o feminicídio, que envolve a imprensa, que envolve a família, que envolve as pessoas. Eu vi nas reportagens, inclusive, falando de armas de fogo. Realmente temos casos com armas de fogo, mas a maioria absoluta dos crimes acontecem dentro das casas. Acontece com facas, acontece com as mãos, como foi o segundo caso de feminicídio, onde o autor estrangulou a vítima. Esse último caso foi com a faca. Então nós precisamos de uma união, de uma ação efetiva, de uma ação onde toda a sociedade consiga, de mãos dadas, atingir, atacar esse mal. Então, diante de um problema social como esse, veja que o segundo caso de feminicídio, Kenzo, os vizinhos ouviam. Os mesmos vizinhos que ligam no 190 incomodados, e a gente fala sempre isso, porque o som do vizinho está alto, porque o cachorro do vizinho está incomodando, não são capazes de ligar diante de uma cena onde a mulher está sendo morta, porque não querem se envolver. A família muitas vezes sabe, a pessoa muitas vezes sabe. 90% dos autores são reincidentes. 90% dos autores já cometeram crimes. 90% dos autores estão soltos, matando as mulheres, matando as nossas meninas. E a gente vê mulheres presas dentro de casa, com medo, enquanto essas pessoas, em 90% dos casos reincidentes, estão nas ruas, presas pela polícia 5, 10, 11 vezes, como aconteceu no segundo caso, como esse terceiro caso onde o doutor Fernando falou, reincidente, e ele matou uma mulher. Então, na realidade, se há uma questão da política de desencarceramento, realmente o encarceramento não deu certo no passado. Mas o desencarceramento atual talvez não esteja também dando certo. Cabe uma reflexão. Se essa pessoa tivesse presa, ela não teria matado essa mulher. Então, a questão ela é muito complexa. A Secretaria de Segurança Pública pensa dia e noite, junto com as outras secretarias, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria da Educação. Não tem um dia que nós não nos reunamos para discutir esse caso. Eu ouvindo a Vanessa, eu conseguia visualizar a cena. E Vanessa, nós não criamos também a capa. Cada morte dessa é um pedaço da morte dela e nós também. Isso nos atinge. Nós tentamos dia e noite, mas sem a participação social, sem essa união, sem encarar isso como uma guerra,
dificilmente nós vamos conseguir. Nós vamos atingir talvez só as questões periféricas. Secretário, a sua fala é muito forte, muito importante nesse momento e eu acho que a gente precisa, de fato, é uma tarefa de todos nós, né? Da imprensa, é uma tarefa do poder público, o senhor como representante do poder público, do governo, é uma tarefa dos vizinhos, é uma tarefa de todos nós que somos seres humanos, gente. A gente precisa parar, olhar e dar atenção a isso. Isso não é brincadeira, várias vidas estão se perdendo, várias pessoas estão morrendo, várias crianças estão ficando órfãs. São muitos órfãos do feminicídio, gente, que vão levar para a vida um trauma, a vida inteira. Não tem outra história, não tem outro caminho. Esse é o caminho, como o secretário está falando. Agora, secretário, o senhor diz aqui para a gente que vocês pensam na Secretaria de Segurança Pública dia e noite numa saída. Já existe alguma alternativa? O que vocês estão vendo? Você falou sobre essa questão de que 90%, um dado importante, de que 90% desses casos são de pessoas que estão reincidindo sobre isso. Que ações podem ser tomadas para essas pessoas que já têm a queixa ali da Lei Maria da Penha? Que ações podem ser feitas para essas pessoas que estão em liberdade, mas já tiveram uma queixa Maria da Penha? Como pode ser feito esse monitoramento nesses homens, por exemplo, secretário? Há possibilidade disso? O que vocês pensam em relação a isso? É importante só qualificar o dado. 90% são reincidentes em crimes. Claro que muitos deles também na Maria da Penha, mas como o caso de ontem, ele já tinha reincidência, inclusive, por uma tentativa de homicídio. Kenzo, são vários os programas do governo do Distrito Federal. Dentre eles, o Viva Flor, aquele aparelho que é entregue para a vítima, não só como uma medida judicial, mas também como uma medida administrativa. O governo do Distrito Federal deu a ordem e a Secretaria de Segurança Pública está cumprindo. Nas delegacias, o delegado, quando verifica uma situação de perigo iminente, ele entrega um aparelho que funciona como um botão do pânico. E nós temos 600 pessoas monitoradas, entre mulheres e agressores. Não perdemos até agora nenhum dos casos. Ou seja, há alternativas. Claro que, dentre essas alternativas, tem que haver o interesse de procurar, tem que haver a busca pela ajuda do Estado. Eu vejo muitas pessoas questionando, eu liguei e não funcionou. Isso não é bom. Isso não é bom. As pessoas que procuram o Estado efetivamente têm mais chance de sobreviver. E isso é importante também dizer para as mulheres. É difícil, é polêmico o que eu vou dizer, mas a pessoa que te agride, a pessoa que te dá um soco, não tem jeito. Não tem jeito. Procure ajuda da polícia, procure ajuda do Estado. Ligue 190, ligue 197, ligue 180. Procure ajuda do Estado por você, por seu filho, por sua família. Só assim você tem mais chance de sobreviver. Além disso, temos vários outros programas, como Ressignificar, como Órfãos do Feminicídio, onde a gente busca, de alguma maneira, levar informação. Fazemos ao longo do ano várias palestras nas escolas, com ajuda também, ajuda da comunidade, ajuda das igrejas, ajuda da área da religião, essa comunicação direta com a imprensa. Então são várias ações, mas se a pessoa não quiser, se ela não procurar o Estado, se ela não disser que está acontecendo com ela, a gente não vai saber. Procure o Estado. É a sua chance. E se você percebeu que passou daquela linha do não retorno, se você levou um soco, se você já foi agredida, se você sabe que ele tem um histórico policial, se afaste. A insistência pode te levar para o cemitério, como infelizmente tem levado inúmeras mulheres, não só no Distrito Federal. E uma coisa também, Kenzo, eu vi que realmente esse boom que aconteceu do feminicídio aqui no Distrito Federal, não vamos discutir com fatos, mas aqui no Distrito Federal não tem subnotificação. Toda morte de mulher violenta, ela é classificada como feminicídio, mesmo que depois haja a desclassificação. Então aqui não tem subnotificação. Eu não estou dizendo que nos outros estados tem, eu estou dizendo que aqui nós levamos a sério os dados.
e talvez isso faça com que estejamos lá em cima, infelizmente, nesse número de feminicídios. Secretário, quero continuar com o senhor aqui ao vivo com a gente, porque a gente quer dar essa resposta direto para a comunidade, para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Muito obrigado pela sua audiência que está aqui falando. Estamos tratando de um assunto seríssimo, que está relacionado a todo mundo, gente. Ah, na minha casa não tem, tá tudo bem, tudo bem. Olha para o lado, veja se a sua vizinha está precisando disso. Conversa com a sua amiga, conversa com a sua mãe, conversa com a sua tia, conversa com a sua filha, conversa com qualquer mulher. Todo mundo está vivendo isso, gente. Essa é uma luta de todos nós. É uma luta do serviço público, sim, é uma luta das autoridades, é uma luta nossa da imprensa de trabalhar isso e é uma luta sua também. Por isso eu peço a sua colaboração, peço a sua ajuda, peço a sua audiência e peço a sua atenção para o que o secretário executivo está explicando agora aqui e dando relatos e dando a palavra do poder público da importância da denúncia, da importância de que você precisa fazer a denúncia, você precisa procurar as forças de segurança. Vou colocar o WhatsApp na tela aqui rapidinho, pessoal. Tá aí o nosso QR Code na tela, quero a sua pergunta. O secretário executivo está aqui, ao vivo com a gente, falando sobre casos de feminicídio. Se você já foi vítima, fique tranquila, eu não divulgo seu nome aqui. Pergunte, questione alguns problemas que às vezes alguns aplicativos às vezes podem não funcionar, o pedido de socorro às vezes pode demorar. Essa é a hora, gente, essa é a hora de você fazer sua pergunta, de fazer esse questionamento, porque nós estamos com a autoridade pública aqui para trazer esse esclarecimento e, claro, que se for confirmada qualquer alteração, qualquer morosidade nesse atendimento, secretário, atitudes devem ser tomadas, né? Eu acho que essa deve ser uma prioridade das forças de segurança, né? No momento em que existe alguma palavra, inclusive, secretário, que eu queria que o senhor falasse aqui pra gente, que é importante que as pessoas digam no primeiro momento dessa ligação da denúncia, porque eu acho que às vezes, assim, a pessoa está tão desesperada para poder contar logo, seja o vizinho, seja o amigo, seja a vítima, seja o filho da vítima, que às vezes ele fica até não sabe nem como começar a contar isso. Então, existe alguma palavra, tipo, feminicídio, gente, vão matar minha mãe, vão matar minha mulher. Existe alguma palavra que vocês já ligam esse alerta, por exemplo, das forças de segurança? Uma palavra-chave que essa vítima pode já falar para vocês em uma ligação e contar um pouco do endereço para vocês já levarem as forças de segurança para lá? Existe isso, secretário? Kenzo, nós temos um protocolo onde quando você ligar no 190, olha que são vários números, 190, 197, 180, mas está em perigo iminente, ligue 190 e diga: há uma situação onde há uma tentativa de feminicídio, há uma tentativa de morte da mulher. Não adianta a gente também querer levar, às vezes, essa palavra específica, porque dependendo do público, ele sabe que a morte de uma mulher, ele sabe relatar a morte de uma mulher, mas às vezes não está tão preocupado ou não sabe bem da terminologia. Mas ligar e dizer: estão tentando matar uma mulher, estão tentando matar alguém, isso fura a fila do 190. Nós temos um protocolo de atendimento imediato. Há vários questionamentos dizendo: mas eu ligo no 190, nós atendemos 5.000 ligações por dia do 190, em geral. Mas há um protocolo onde o atendente que percebe que é um caso de homicídio e um caso de feminicídio, uma tentativa de matar alguém, uma tentativa de matar uma mulher, é um protocolo imediato. Ele vai diretamente para a mesa de despacho. Nós estamos investindo muito na questão do combate ao feminicídio. Como eu disse, administrativamente é possível, inclusive, entregar o aparelho e quando se aperta o botão do pânico, a prioridade é máxima. A gente entra em contato com a vítima e quando tem a tornozeleira, ainda é melhor, porque a gente consegue visualizar no mapa, mas a tornozeleira é judicial, consegue visualizar no mapa onde está a vítima e onde está o agressor. A gente entra em contato com os dois. Quando um dos dois não atende, é disparado 2 viaturas, uma para cada um. E como eu disse, nós não perdemos até então nenhum caso protegido pelo Estado com o programa Viva Flor. Mas os que não têm, ligue no 190. Acredite, isso pode salvar a sua vida. Se temos erros, vamos consertar os erros. Nós não somos isentos de erros, mas não podem nos acusar de não tentar.
nós estamos tentando dia e noite e nós vamos vencer essa guerra, com a ajuda de todos, porque sozinho nós não conseguimos. Secretário, chegou um questionamento aqui pra gente da Rafaela de Águas Lindas de Goiás. Obrigado, Rafaela, pelo questionamento. Tá aqui o WhatsApp na tela, gente. Você também pode participar dessa entrevista comigo. É importante a gente ouvir se existe algum problema na ponta, se existe alguma dificuldade das pessoas fazerem uma denúncia na ponta sobre a Lei Maria da Penha, sobre os casos de feminicídio. Então, o que diz a Rafaela de Águas Lindas de Goiás? Ela gostaria de saber e fazer um questionamento ao secretário que teve um caso no DF de que uma mulher denunciou 11 vezes e no final acabou no cemitério. O que você me diz disso, secretário? Olha, o sistema criminal ele é muito complexo. Eu vou fazer um paralelo. Eu vejo de noite, no noticiário, inclusive, só fazendo um paralelo para chegar à resposta. Furto de cabos, novamente furto de cabos. A gente prende 5, 10, 15 vezes. Não estou dizendo que é culpa de uma pessoa, não estou dizendo que é culpa do judiciário, não estou dizendo que é culpa da polícia, mas a culpa pode ser de todos nós. Nós estamos diante de um sistema criminal de desencarceramento. Não estou discutindo se isso é certo ou isso é errado. Cabe uma reflexão. Vamos refletir. Se a pessoa que é presa 11 vezes, se a pessoa, como no segundo caso de feminicídio, tem 11 anotações criminais, se a pessoa, como no terceiro caso de feminicídio, tem anotação criminal de Maria da Penha, de homicídio, tentativa de homicídio, e está solta e matou uma mulher, a discussão é de todo o sistema criminal. Até onde nós queremos descer no fundo do poço e reagir. Porque atacar a situação periférica pode até melhorar, mas a questão é muito mais complexa. É uma questão do machismo estrutural, onde nós aceitamos as piadas sem graças de mulheres, onde nós aceitamos a conversa de bar, onde um diz que bateu na esposa e o outro não faz nada. É onde nós aceitamos que a vizinha ao lado esteja gritando, pedindo socorro e nós vamos dormir. E no outro dia, quando acontece, ficamos sensibilizados. Então, estamos diante, de uma situação complexa. Nós somos reflexo da sociedade que nós vivemos. O que está acontecendo é reflexo do que todos nós somos. Não há de se escandalizar quando nós também somos partes do problema. Então é o que eu disse. Quantas vezes pegue todos que autores dos feminicídios, veja quantas vezes eles foram presos, quantos crimes eles estão respondendo. E depois que acontece, a gente tenta atacar a periferia. O problema é muito mais complexo. Nós estamos em guerra. E na guerra, todos nós temos que nos unir para medidas que são necessárias, circunstancialmente, legalmente, constitucionalmente, para atacar esse mal. Sem nos unir, nós não vamos conseguir. Não é a Secretaria de Segurança Pública, não é a polícia, não é a imprensa, não é a sociedade, somos todos nós, todos nós. Secretário, eu queria que o senhor respondesse de forma agora um pouquinho mais objetiva, porque a gente está com alguns questionamentos aqui importantes que pode ser a dúvida de outras pessoas também que estão em casa. Tem uma pessoa aqui, nós não vamos identificar o nome dela, que diz o seguinte: eu estou com uma filha com uma situação muito parecida, ela está com medida protetiva, mas temo que ela volte com ele e ele a mate. O que eu devo fazer como mãe? Essa mãe pergunta. Ela tem uma filha que está com medida protetiva, mas ela teme que ela volte com esse homem, né, e que ele a mate. O que ela, como mãe, pode fazer? Kenzo, o descumprimento de uma medida protetiva é prisão em flagrante. Ou seja,
Se ele descumprir a medida protetiva, é ligar 190, 197, essa pessoa será presa. Agora, se a medida protetiva for, por exemplo, de não haver uma aproximação e ele não descumprir a medida protetiva, pouco pode ser feito por parte da polícia e da Secretaria de Segurança Pública. Outra dúvida que eu acho que é importante é também não retirar essa queixa contra ele, né, secretário? Não permitir que essa filha dela retire, por exemplo, essa queixa contra ele, né? Infelizmente, Kenzo, isso acontece com grande frequência. As pessoas, no primeiro momento, procuram o Estado, procuram a Justiça, a polícia, mas, de alguma maneira, conseguem ser ludibriadas pelo autor. E é como eu disse, há situações onde não tem mais jeito, não tem mais volta. Essa insistência, infelizmente, é o que tem provocado muito dos feminicídios. Atenção, uma vítima de violência doméstica fez um questionamento aqui pra gente. Secretário, sou vítima de violência doméstica, fiz boletim de ocorrência, teve medida protetiva, mas a medida protetiva venceu e o agressor voltou para casa. Eu tive que sair de casa. Por que a medida protetiva vence se ela foi feita para resguardar a vítima e não o agressor? Kenzo, eu retorno à minha fala. Essa é uma questão complexa que não envolve a polícia somente, não envolve a Secretaria de Segurança Pública. Isso é um pedido que é feito, a medida protetiva é emitida pelo Judiciário e é o Judiciário talvez que tenha a melhor maneira de prestar essa informação. Eu digo o seguinte, ela, se já estiver perto de vencer, por uma questão de cautela, ela já procure, até por meio da Defensoria, para que essa medida protetiva seja renovada, haja uma elasticidade maior para que não ocorra problema de descumprimento ou aproximação indevida e que ela também permaneça firme na vontade de que não haja um retorno, uma reaproximação com o agressor, que muitas vezes será talvez até o seu algoz. Uma outra dúvida aqui, secretário, rapidamente, é que ela gostaria de saber, essa telespectadora, que também não vou identificar o nome, tá? Por que as forças de segurança agem com desprezo quando uma mulher vai fazer uma denúncia da Maria da Penha? Ele disse que muitas vezes quando as mulheres chegam à delegacia para fazer essa denúncia, os próprios agentes fazem descaso, perguntam se a vítima tem certeza, questionam com desprezo e ainda fazem questão de fazer a vítima se sentir confusa. Por que isso acontece? Kenzo, nós não compactuamos com nenhuma dessas... Não compactuamos com esse tipo de atendimento, inclusive há um treinamento, erros acontecem, acredito no que está dizendo aí o ouvinte, e esse é um dos motivos do programa Ressignificado, o decreto Ressignificar, que foi emitido agora pelo governo do Distrito Federal, assinado pela vice-governadora, onde vai haver um treinamento para todos da Força de Segurança. Eu vou fazer o treinamento. Os policiais militares, os policiais civis, para ter uma consciência efetivamente do que é o feminicídio, para que não tenhamos membros das forças de segurança cometendo violência doméstica e para que saibamos a melhor maneira de atender a pessoa quando procura a delegacia, quando procura a polícia para fazer esse tipo de denúncia. Isso está no radar, isso foi identificado e nós já estamos atuando para tentar resolver o problema. Secretário, agora o senhor vai falar com uma pessoa que está nos acompanhando aqui ao vivo e ela diz o seguinte, secretário, nessa mensagem: sou agredida demais. O que eu posso fazer? Não tenho para onde ir. A casa é dele. Qual a mensagem que o senhor pode passar para essa telespectadora, por favor, secretário? Essa é uma dificuldade, Kenzo, onde muitas mulheres, infelizmente, por uma questão financeira, por uma questão emocional, não conseguem se desvincular do agressor. Seja por ter filho, seja por não ter onde ir. O caminho é o seguinte: procura uma delegacia da Polícia Civil, procura a DEAN 2, liga 197, liga 180, porque há programas, inclusive no âmbito da Secretaria da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, onde a Secretaria da Mulher encaminhará por uma questão de abrigamento, uma questão social, e no âmbito da segurança pública, uma intervenção mais imediata, inclusive com a possibilidade de entrega do aparelho, do botão do pânico, se ela se sentir numa situação de perigo iminente. Então, procura a delegacia, liga 197, liga 180 ou a Secretaria da Mulher, que aí é um encaminhamento social, é um acolhimento social para te afastar desse agressor, que inclusive pode ser, como eu disse, o seu algoz.
Secretário, tem um outro questionamento aqui que diz o seguinte: por que a pena para esses homens não é mais rigorosa? Pois depois que eles saem, sempre vão atrás e terminam o que começaram, né? As agressões que eles começaram, eles acabam finalizando. Por quê? Olha, há uma questão legislativa. Esse questionamento, ele é de todos nós. Por que essas pessoas não estão presas? Uma pergunta, a norma, eu não estou dizendo que há culpados, todos seguem a lei, mas a norma muitas vezes permite que essas pessoas estejam na rua. As mulheres estão presas com medo em casa e os homens estão soltos, homens com extensa ficha criminal. Então questionem os seus deputados, aos seus senadores, a quem pode alterar a lei. Questione a nós, quando não cumprimos com o nosso papel, como segurança pública e como polícia. Pergunte à justiça. Essa pergunta tem vários atores, várias respostas, onde um sozinho não consegue. Mas a sociedade, todo o poder emana do povo. O povo cobre o que ele efetivamente quer. Se ele quer a situação como está, ou se ele quer, como eu disse, sair do fundo do poço, que se a gente não chegou, a gente está bem perto. Outro questionamento, secretário. Medida protetiva para mãe serve para os filhos também? Ele pode se aproximar dos nossos filhos também? Essa decisão, Kenzo, é do judiciário. O judiciário, ele dá a decisão cabível ao caso e cabe a nós cumprir. Então, se na decisão ela envolver, normalmente como envolve a casa, o trabalho, a família, a justiça ela dá perímetros muitas vezes fixos, onde diz não pode chegar numa casa, não pode chegar no trabalho, e perímetro móvel. Então, às vezes na tela, e convido vocês a irem lá e checar uma situação real, vocês vão ver o perímetro onde está o agressor e você tem a área de exclusão. Então, a decisão judicial ela é ampla, ela é irrestrita e nós cumprimos o que está na decisão da medida protetiva. Rapidamente, a violência psicológica, né? Quando acontece essa violência psicológica, onde essa pessoa pode buscar apoio, secretário? Questionamento de outra telespectadora. A violência psicológica, como eu disse, nós temos 3 números. 190 é o perigo iminente. É aquela situação ali onde se o Estado não chegar, inclusive, pode ocorrer uma lesão ou até a morte. É 190. 197, quando há uma situação onde a Polícia Civil possa atuar, onde há uma questão, onde a Delegacia da Mulher possa atuar de uma forma um pouco menos urgente, não é aquele caso iminente de risco de morte. E 180, que é o canal onde é direcionado. Nós temos outros números também da Secretaria da Mulher. A maioria das violências, elas terminam sendo psicológicas, mas há uma gradação, Kenzo. Nenhum incêndio começa grande, o incêndio começa pequeno. Às vezes é aquela questão da violência psicológica, da violência patrimonial, que aí dá uma escalada e entra na violência física e muitas vezes na morte. Então, temos os números, procure a delegacia ou procure a Secretaria da Mulher, neste caso, de violência psicológica. Secretário Executivo Alexandre Paturi participou ao vivo aqui com a gente de uma entrevista super importante, trouxe detalhes de serviços importantes para que você que está em casa se conscientize de que essa é uma batalha de todos nós, gente, do poder público, da imprensa e de você que está em casa também. Secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente no SBT Brasília, primeira edição, portas abertas, espero lhe encontrar em outras oportunidades também e para trazer números positivos, né, de que não temos mais casos de feminicídio registrados aqui no Distrito Federal. Essa é a nossa grande torcida, gente. Meu amigo, muito obrigado. Isso é um serviço social que vocês estão prestando. Essa participação é a integralidade. Todos nós juntos. A imprensa tem um papel fundamental. Sem vocês, definitivamente, nós não vamos conseguir. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que, como eu disse, é um serviço social que vocês estão prestando. Obrigado à Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Distrito Federal está à disposição. Secretário, rapidamente, chegou uma outra pergunta importante aqui, onde essa pessoa pode fazer a denúncia contra esses agentes ou contra essa delegacia. Olha só, acabei de tentar registrar um boletim a favor da minha mãe e não consegui, porque o pessoal da delegacia fez pouco caso.
O que essa pessoa pode fazer com esse pessoal da delegacia? Denunciar onde? Nós temos a ouvidoria da delegacia da Polícia Civil, tem ouvidoria da Polícia Militar, tem ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública, em qualquer uma dessas ela pode fazer. Na página da Secretaria de Segurança Pública tem um telefone, tem um link da ouvidoria. Lá ela pode fazer a sua denúncia anônima, inclusive. Ela não deve desistir, né, secretária? Importante que ela, se não deu certo nessa delegacia, que ela procure uma delegacia especializada, talvez a DEAN, e faça a denúncia e permaneça tentando, insistindo nisso, né? Agora, eu acho que esse é um olhar atento que o senhor precisa ter como liderança dessas forças de segurança, para repassar isso aí, é claro, para que todo mundo melhore esse atendimento e não faça esse pouco caso também, né, secretário? Os erros, Kenzo, a gente conserta. Eu fico vendo que às vezes a pessoa fica desestimulada a prestar algum tipo de reclamação ou procurar a polícia dizendo que não funciona. O que está errado é para a gente consertar, não é para a gente desistir. Essa guerra é nossa. Entre em contato com a ouvidoria, está na página da Secretaria de Segurança Pública, SSP, e lá você pode fazer a sua reclamação e não desista. Procure a DEAN e informe que a gente vai consertar. Nós não temos compromisso com os erros. Se nós erramos, nós vamos consertar. Obrigado, secretário, mais uma vez. Obrigado pela sua participação também. Secretário, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Pessoal, obrigado, viu, para vocês que participaram aqui comigo no nosso WhatsApp. Quero agradecer também uma outra telespectadora que fez um questionamento muito parecido aqui. Não se identificou, é claro, disse que ela também foi vítima de violência doméstica e ela disse que foi na delegacia e também não se sentiu bem ali, a forma como ela foi tratada pelos agentes, que colocaram ela como culpada nessa situação. A gente fez esse questionamento aqui agora há pouco para o secretário executivo de Segurança Pública e nós também queremos agradecer aqui a participação de uma outra telespectadora que fez um elogio para a gente. Pode colocar a foto aqui na tela, ela estava acompanhando a entrevista ao vivo aqui e disse o seguinte: sem palavras para comentar mais um feminicídio em Brasília. É angustiante, é desesperador ver o que está acontecendo com as nossas mulheres. Muito bem colocadas as palavras desse secretário sobre o que está acontecendo. Parabéns, SBT, pelo jornalismo completo, sem sensacionalismo. Sou a Graça do Gama. Obrigado, viu, Graça, pela sua audiência. E é desse jeito que a gente faz jornalismo, trazendo um serviço para vocês, para que vocês nos acompanhem, para que vocês sigam aqui com a gente, sendo informados, mas também sendo também informados dos serviços, de como sair de uma situação como essa, de como melhorar esse cenário. Essa é a nossa premissa, esse é o nosso grande objetivo. Vamos seguir? Pessoal,